Nem todas as coisas do mundo são lógicas. Alice, seja muito bem-vinda aqui ao canal Like. Estou muito feliz com a nossa conversa. Sua estreia muito potente como diretora com seu longa Sem Seu Sangue. Me conta como iniciou esse projeto e a previsão de lançamento. Obrigada também pelo convite, é muito bom poder falar sobre o filme. Na verdade, assim, surgiu de questionamentos meus, muito pessoais mesmo, daquele momento de vida que eu estava muito pensando sobre essa questão do amor, do desejo. O que acontece quando a gente é muito jovem e a gente, desde muito cedo, aprende a viver numa condição de ser dois e aí, de repente, a gente, do dia para a noite, a gente passa a ser um só e como é que isso acontece no próprio corpo, assim, como é que isso se passa no corpo, né? Esse novo modo de estar no mundo, assim, que tem a ver com a perda de alguém, com o luto, né? E aí eu tava com essas coisas na cabeça e aí eu tava fazendo uma residência na França, com duração de 2 anos, de 2012 a 2014. E aí quando eu tava terminando, eu resolvi retomar esses questionamentos e tentar dar uma forma fílmica para isso, assim. E era um período que eu estava consumindo muito filmes de horror clássicos dos anos 80, dos anos 40, e aí comecei a tentar misturar um pouco esses dois interesses. E aí eu pensei assim, vou tentar trazer uma história que misture essas duas coisas, e comecei um pouco pela personagem. Seria uma personagem jovem que passaria por esse processo e não aceitaria isso. E algo de sobrenatural dentro dela, dentro do próprio desejo dela, iria mudar as próprias leis da natureza, né, assim. E foi um pouco por aí que começou. E aí começamos a trabalhar quando eu voltei para o Brasil, em 2014. Comecei a escrever e aí em 2018 filmamos e em 2019, ano passado, a gente estreou lá na Quinzena dos Realizadores e esse ano estreando comercialmente. E como é que você chegou nesse casting, Alice, que é essa dupla de protagonistas, né, que é Silvia e Arthur, que é a Luísa Kozlovski, né, Juan Paiva, 2 atores novos, mas com um estofo, né, uma bagagem, uma presença e uma química entre eles belíssima. Eu acho que foi fundamental. Para o elenco principal, a gente começou a pesquisa 1 ano antes. Fomos lançando chamadas em tudo que é escola de teatro, em vários espaços diferentes. Ele foi pesquisar em pistas de skate também, skatistas, e foi assistir aulas em curso de teatro e fez essa vasta pesquisa. Selecionamos umas 50 pessoas para conversar e aí fizemos essa primeira etapa de entrevista, de conversar sobre a vida, de ler alguns textos que se relacionavam com um filme, que não era um roteiro, mas eram textos que tinham a ver com os personagens. E aí, a partir dessas 50 entrevistas, escolhemos 8 meninos e 8 meninas e fizemos uma etapa mais de oficinas e tal, e entendendo como eles funcionavam também em grupo e quem era ali no meio daquele grupo, o Arthur e a Silvia. Mas, assim, eu acho que desde a primeira conversa com cada um deles já estava um pouco claro para mim, assim, que eram os dois. Tá? Qual é seu nome? Silvia. Meu é Arthur. Tá indo pra onde? Sei lá. Eu acredito tanto que eu tenho uma filosofia que a personagem encontra os atores. De alguma forma, aquilo, né, tem uma facilidade de encontro ali. E, às vezes, para vocês, né, diretores, produtores de casting, ou até os roteiristas, né, às vezes é imediato olhar, às vezes, esse processo. Você teve esse insight no início? Eu entendi que ela tinha uma coisa que era aquilo que eu estava procurando mesmo, que é uma certa doçura, uma certa delicadeza, mas ao mesmo tempo um lado que é muito sombrio, assim, que tem uma coisa mais pesada. E ela circulava entre as duas coisas de uma forma que eu achava muito interessante. Assim. O Arthur também tem isso, tem esse lado muito doce, esse lado menino, mas tem uma certa profundidade também dentro dele, assim, uma carga mesmo. E ele, o Juan, ele é pai, a gente já conversou logo de cara sobre isso e tal, e eu já senti que ele tinha toda uma bagagem, assim, que não é qualquer menino da cidade que tem. Então, eu senti algo muito especial com os dois e foi um pouco por aí. E aí, quando eu vi os dois juntos, eu, fiquei deslumbrada, assim. Para mim, era uma química muito linda, assim, de se ver. E me conta um pouquinho sobre a parte curiosa, que, assim, o filme traz uma pegada antropológica mesmo, né? Uma questão ritualística, uma mistura de referências e inspirações nesse mistério, né? Que é a natureza, que é essa busca dela, esse encontro entre morte e renascimento, como você mesmo falou, tentando manipular quase como uma bruxaria, né, se a gente pode dizer assim, esses rituais.
Como perpassou essa preparação, como isso entrecortou a sua pesquisa inteiro, essa parte que eu fiquei super curiosa nesse processo de preparação. Quando eu pensei nessa coisa dela ser essa personagem que não aceita o destino dela e que quer mudar das leis da natureza, mesmo para estar de novo com a pessoa que ela ama, já veio logo essa ideia da ressuscitação e como eu estava num período muito cinéfilo e digerindo muita coisa de filmes de horror e tal, eu quis reverenciar um pouco o gênero do zumbi, que tem essa mistura, assim, tem essa... os filmes lá dos anos 40 tratam muito disso, né? Trazem referências do voodoo haitiano e tal. Para mim era importante que a gente entendesse que a Silvia buscou esses signos e buscou essas referências para ela de uma forma muito leviana, muito adolescente, muito inconsequente. Então, qualquer coisa que vinha aparecendo para ela virava um sinal, virava um meio, virava uma ferramenta, mas ela digere isso de uma forma muito caótica, né? Assim, e aí, para mim, era importante trazer tudo isso a partir já dessa filtragem de apropriação. E aí, o livro que ela encontra na casa é um livro que já ele é uma apresentação daquela cultura lá do Haiti para o mundo ocidental, mas de uma forma que é muito sensacionalista, muito assim, superficial e tal. E é ali que ela vai buscar a primeira fonte dela. Depois ela vai entrar em contato com uma família que é uma família de colonizadores e que também se misturou ali com aquele futuro de uma forma muito esquisita e tal. E aí, para mim, era importante mostrar isso, assim, olha só onde que ela está buscando. E aí ela resolve fazer aquilo do jeito dela, também mistura tudo que ela vê, mistura o filme que traz ali o ritual hindu, e aí faz o ritual que é um ritual delas. Então foi um ritual que foi inventado para o filme, não é um ritual que se conecta com uma religião de fato, com uma ancestralidade, nada disso. Eu achava que a gente tinha que se distanciar o máximo possível disso, até em sinal de respeito mesmo. O coração quer o que quer. Ou então não se importa. Qual foi o maior desafio na execução do longa? Eu acho que o desafio maior foi pelo fato de ser o primeiro, e aí eu estava vindo de uma experiência de curta-metragem, onde a gente... meio que tudo é possível, né? Tudo é possível de se improvisar, tudo é possível de se tentar e tal. A gente tem uma janela pequena ali para experimentar mesmo, e o longa é uma estrutura muito maior. Certas coisas que eu achava que eram totalmente possíveis, quando você está lidando com a estrutura de um longa, não são, assim. Então, você não pode se deslocar em 1000 locações no mesmo dia, por exemplo. Porque você tem uma estrutura, você tem uma equipe enorme, você tem muita coisa para montar e desmontar. Então, assim, eu tive que dar uma reorientada na minha cabeça para fazer aquilo, trabalhando junto com o produtor executivo também, para fazer aquilo caber, né, no orçamento que a gente tinha, no tempo que a gente tinha, e eu acho que foi muito legal, no fim das contas foi muito bom, assim, a equipe estava muito unida, muito apaixonada, né, pelo projeto. E uma outra coisa também que foi desafiadora, que foi a montagem, assim, porque a gente tinha um roteiro que era muito não linear, e a gente não estava trabalhando com uma cronologia muito clássica e tal, e aí quando chegou na montagem tinha um excesso de coisas e a gente precisou ir cortando, até chegar ao essencial e até se aproximar de novo da Silvia, porque a gente tinha muita cena, muito personagem, e em algum momento a gente ficou distante dela, e aquilo é uma narrativa sobre ela e sobre o que se passa dentro dela. Então, até a gente chegar ali, a gente levou uns 6 meses, assim, montando. Eu e a Luísa Marques, que montou comigo, e a Eva Randolph, que entrou também no momento final. Me fala um pouquinho sobre a trilha do som, como é que foi esse processo de lapidação final? A trilha, ela foi pensada realmente como, eu costumo dizer que é uma narrativa em si, assim. Ela, só de você ouvir a trilha, você já consegue perceber ali uma história, assim. E eu acho que ela vinha ocupar lacunas que não estavam no diálogo, não estavam ditas no filme, né? Mas é a música que vinha trazer essa narrativa mesmo, uma parte uma parte da história que quem conta é a música, assim. E aí eu tinha trabalhado já com Orlando Scarpa Neto, que foi compositor em 2 trabalhos anteriores,
E aí eu já sabia, assim, a gente já se conhecia, tanto ele conhecia o cinema que eu faço, quanto eu conhecia a música que ele faz, e sempre deu muito certo. Ele compôs uma versão para o Ritual antes mesmo da filmagem, para a gente poder trabalhar a coreografia e tal. Então essa foi a primeira peça a ser feita. E aí depois fomos trabalhando, principalmente depois da montagem mesmo. Eu usei muitas referências na montagem, e depois da montagem a gente concentrou, ficamos um mês trabalhando direto, nós dois. E aí até achar justamente o que trazia a emoção que a gente precisava para cada momento do filme. Me lembro que a última que a gente conseguiu fechar foi a cena que ela tá ali naquele baile, uma espécie de baile funk, né? Tá tocando um funk, e aí ela começa a alucinar ali, começa a ter visões, e ali foi o mais difícil, porque tinha que passar de uma coisa muito real e muito bruta para uma coisa muito etérea e muito da imaginação, assim. E aí, assim, era uma coisa que não estava na imagem, assim, na construção da cena, era a música que tinha que fazer aquilo. Então, foi o mais, assim, complexo, mas no final acho que a gente conseguiu chegar numa coisa bem legal. E me fala um pouquinho do lançamento, o que o público pode esperar das previsões aí do seu longa, Sem Seu Sangue. Me conta um pouquinho. Chama também o público, né, para assistir. Então, quando estiver chegando perto desse lançamento na Netflix, a gente vai ativar um pouco as redes, vamos fazer lives, os atores, vamos lançar essa trilha, que eu estou muito animada com isso, que a gente vai publicar no Spotify, e eu acho que para mim é uma forma de poder vivenciar o filme de uma outra maneira, né? E eu tenho muita vontade de escutar essa trilha do início ao fim por si só, e poder voltar àquelas sensações. Exatamente. Obrigada, Alice. Adorei nossa conversa. Vida longa ao filme. Também. Obrigada. E foi muito bom o nosso papo. Vou tirar você daí. Vou te trazer de volta. Vem assistir o canal Like, a gente recomenda e você curte.